Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor, amém? Pedindo a graça, pedindo a misericórdia, a unção do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos assim ministrarmos a palavra de Deus, amém? Pai querido, mais uma vez em Tua presença nós nos colocamos, ó Pai amado, reconhecendo que somos falhos, pecadores, meu Pai, mas reconhecemos, meu Pai, o sacrifício da cruz, meu Pai, o sangue de Cristo derramado, para a remissão dos nossos pecados, meu Pai, dependentes somos do Teu perdão, dependentes somos, ó Pai, da Sua misericórdia, Senhor, que a Tua benevolência mais uma vez recaia sobre nós, meu Pai, de maneira que a comunhão do Teu Espírito seja restaurada, Pai querido, nesta tarde, e possamos assim adentrar a Tua presença e aprender, meu Pai, da Tua palavra. Aprender, Senhor, mais de Ti, Pai amado. Aprendemos através da Tua palavra, aprendemos através da Tua palavra a sermos, meu Pai amado, cristãos de verdade, Senhor. Pai querido, a confessar o Teu nome, Senhor, não somente com as nossas bocas, mas também com a nossa atitude, Senhor, com a nossa forma de vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, usa de misericórdia, usa, Deus, de benevolência para conosco, derrama sobre nós o Teu Espírito, de maneira, Senhor, que através do mesmo possamos compreender a Tua palavra. Retire do nosso meio toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer ação maligna seja anulada, seja, Pai, repreendida, seja, Senhor, desfeita, meu Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Usa, meu Pai, a minha boca como a pena de um destro escritor, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida e também sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, para falar aquilo que vem do Teu trono de graça, sobre a vida da igreja, para compreender aquilo que está além da letra, que é as Tuas revelações. Eu oro em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, pode se assentar e vamos abrir a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 4. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Primeira epístola de João. Lembrando aos irmãos que não tivemos escola bíblica na semana passada por conta das eleições, né? E demos uma parada. Nós estamos falando sobre os anticristos, no plural, o anticristo, mas também sobre os anticristos, né? Aqueles que teriam condutas, né? Comportamentos, ensinamento anticristãos, fora da palavra de Deus. E nós sabemos que as igrejas estão recheadas disso, amém? A verdade, a igreja está tão enraizada nisso que pregar o evangelho hoje faz com que as pessoas pensem que você é o anticristo, né? Pregar a palavra, ensinar a palavra, faz com que as pessoas pensem que nós somos os hereges, amém? Mas nenhuma heresia vai achar base, contextos e contextos dentro da palavra de Deus. Pelo contrário, uma heresia é facilmente derrubada através de todo o contexto das Escrituras. Então, de primeira epístola de João, no capítulo 4, todos abriram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós lemos o capítulo 2, não sei se o irmão se lembra, lemos o capítulo 3, agora nós estamos no capítulo 4, amém? Dentro do contexto de anticristos. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos falar, primeiramente, dessa primeira parte do capítulo 4. Observa que ele está no mesmo contexto sobre falsos profetas, não é isso? Então, o espírito do anticristo, tá certo? No que torna, no plural, anticristos, tá? Está naqueles que a Bíblia chama de falsos profetas. O que é um falso profeta? Não é isso? Aquele que distorce as profecias, aquele que prega com mentira, que prega com engano, tá certo? Que traz qualquer ensinamento em nome de Deus,
a qual não há base, não é isso, nas Escrituras, tendo em vista que as Escrituras é a palavra de Deus, tá certo? Então, nós vamos aqui refutar muitos pensamentos de pessoas na internet, de repente de pessoas que você conhece, eu mesmo já conheci um monte, que fala assim, não, o que importa é falar em nome de Jesus. O que importa, né, é ensinar em nome de Jesus. O que importa é que eles estão adorando a Jesus. Quantos já ouviram isso aí? Né? Não importa se está errado, o que importa é que estão falando de Jesus. Ora, amados irmãos, se isso fosse verdade, você não estaria aqui. Não é isso? Muitos não estariam ouvindo o canal, muitos não estariam com a sua vida despertada, né? A vida desses irmãos foram despertados porque foram confrontados com a verdade. E outra coisa, se isso fosse verdade, não haveria nenhuma necessidade da Bíblia pregar um contexto tão grandioso, não é isso? Sobre falsos profetas, sobre falsos mestres, sobre falsas igrejas. Eu não me canso de falar sobre o quê? Sobre as falsificações. Você pega uma marca famosa, você pega uma marca conhecida, né? Você vai ver quanto custa uma blusa daquela marca, custa 300, 400 reais, não é isso? E você vê a mesma blusa, com a mesma marca, não é isso? Numa feira, num camelô, por 20 reais, não é isso? Mas quando você veste, as cores são iguais à da marca, né? O logo, né, bordado na blusa é igual à da marca, não é isso? Mas a qualidade é? Não. Mas quem está olhando de longe, diz que você está com uma roupa de marca, sim ou não? Sim, mas é uma falsificação. Mas por que a pessoa compra uma falsificação? Para poder passar uma imagem enganosa de que está usando algo original. Mas não está, ela tem a necessidade de mostrar que está com algo de marca, que está com algo caro, de grife, onde na verdade não está. Mas quem está olhando de fora, não é isso? É enganado sim ou não? Não, é igualzinho, não, é de marca assim, não, com o fulano está com a roupa assim, está com a roupa assada, está com tênis assim, assado. Então, a falsificação, para ela ser vendida, a falsificação para ela ser aceita, ela tem que ser igual. Ela tem que ter a mesma cor, tem que ter o mesmo logo, tem que ter a mesma marca, não é isso? E o falso Espírito Santo, ele vai vir com características diferentes do verdadeiro Espírito? Não. Ele tem que vir. Quer ver uma coisa? Olha só. Não vou falar de política, eu vou falar de um fato que aconteceu na política envolvendo, tá, uma pessoa, né, que é um crente, tá certo? Um crente. Um crente falou que recebeu uma profecia de que seria eleito com 51% dos votos. Quem ouviu isso aí? Diga amém. 51%. Ele falou que recebeu uma profecia de quem? De quem? De Deus. Amém? E aí falou que ia para o monte orar, agradecer os votos. Não estou aqui julgando ninguém, eu estou usando o exemplo para trazer de falsas profecias. Essa pessoa foi em rede nacional e falou em rede nacional que ele ganharia com 51% dos votos que o Senhor falou através de uma profecia. Ele ganhou a presidência da República? Não ganhou. Mas você acredita que ele chegou ali e mentiu? Ou acredita que ele recebeu realmente uma profecia? Ele recebeu. Ele recebeu uma profecia. Qual o nome que ficou escandalizado? O nome de quem? Do Senhor. Então aquela profecia, muito além de servir para enganar o tal candidato, não é isso? Ela serviu para o quê? Denigrir a imagem do Evangelho, escandalizar o nome do Senhor. Esse é o propósito primário das falsas profecias. Quem está compreendendo, diga amém. E o pior não foi ele ter sido enganado por uma profecia, foi ele dizer que a profecia foi verdadeira, mas que ela não se cumpriu, porque as urnas foi fraudada. Então os criadores da urna se tornaram mais poderosos do que Deus. Sim ou não? Porque se a urna foi capaz de parar, não é isso? Uma profecia de Deus, um agir de Deus, os criadores da urna foi mais poderoso do que Deus. Então, muitas das vezes, amados irmãos, as pessoas se deixam enganar pela falta do conhecimento. Você está entendendo? A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Aqui ele está falando para provar se os espíritos são de Deus. Mas o espírito está com letra minúscula ou maiúscula?
minúscula. Ora, mas o Espírito de Deus não é com letra maiúscula, não é o Espírito Santo de Deus? Então ele não está falando do Espírito, ele está falando da pessoa. Prova se essa pessoa provém de mim. Prova, olha para a vida dessa pessoa, analisa a vida dessa pessoa, analisa a conduta. Aí já não estou falando mais de candidato, tá, irmãos? Aí aquilo ali morreu. Só que eu não estou falando nem dele, estou falando de quem profetizou para ele, tá certo? Mas vamos voltar aqui, analisa a vida da pessoa, vê se os Espíritos Santos de Deus. Está falando o seguinte: nem todos que falam de Deus, nem todos que profetizam, nem todos que ensinam, nem todos que têm um título, nem todos que abrem uma igreja, nem todos que fazem uma teologia, nem todos que têm um diploma são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Você não pode, com a sua conclusão, olhar para mim e dizer, é homem de Deus ou não. Mas se você, porque você não pode sondar meu coração. Mas se você dobrar o joelho, fazer um propósito com o Senhor, buscar a face de Deus, jejuar, orar e perguntar sobre a minha vida, Deus te diz sim ou não? Sim. Mas as pessoas tendem a receber as profecias, sendo que o falso profeta, geralmente, ele vai profetizar aquilo que o seu coração está desejando. Geralmente ele vai de encontro àquilo que o seu coração está desejando. Observa, uma pessoa que quer muito se casar, não é isso? Uma irmã que quer muito se casar, ela começa a receber algumas profecias mais ou menos desse tipo, que eis aí o teu varão, mulher, Deus está preparando para ti um casamento, eis aí a tua varoa, varão, Deus está preparando para ti. Uma pessoa que quer muito abrir um negócio, começa a profetizar, olha, eu vejo você com uma chave na mão, eu vejo você abrindo um grande comércio. Uma pessoa que tem um desejo, né, de ser um pastor, de ser conhecido no meio gospel. Olha, Deus tem um ministério para você. Eu vejo Deus te dando uma Bíblia de ouro na mão. Eu vejo Deus te usando poderosamente. Eu vejo você atravessando fronteiras. Isso vai de encontro o que a pessoa quer. No caso até do irmão, coitado, né? Queria muito ser o quê? Presidente do quê? Da República. O que o diabo fez? Não, tu vai ser presidente. Então o diabo trabalha no ego. O diabo trabalha dentro daquilo que o coração da pessoa quer. Por quê? Porque vai ser fácil dela aceitar a profecia. Vai ser fácil dela aceitar a profecia. Eu quero ver lançar uma profecia como lançou o profeta Jeremias. Não é isso? Falar que Deus falou para o profeta Jeremias. O que Jeremias queria muito fazer? Alguém se lembra? O que ele queria? Tem um profeta que queria se casar. Quem é? Não é o profeta Jeremias que queria se casar? Não é? O que o Senhor falou para ele? Não foi Jeremias que queria se casar? O Senhor falou o que para ele? Não, você não vai se casar. Então quer dizer, essas profecias que vai contra a nossa vontade, as pessoas não querem ouvir, né? Eu quero abrir um negócio, aí Deus usa um, pode abrir, sou contigo, tal, e usa 10 para falar que pode abrir, e usa um e fala, não, Deus não está nesse negócio. Ele vai falar para a pessoa que não está nesse negócio, você vai falar o que dessa pessoa? Deus não falou pela boca dessa pessoa não, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito essa profecia não. Por exemplo, eu tenho uma tia minha que quase morreu, ela teve a minha prima, né, e ela ficou com a barriga aberta 40 dias, infeccionou a cesariana dela, ficou com a barriga aberta no hospital 40 dias, mas uma irmã foi na casa dela e falou assim, olha, Deus manda te dizer que você vai passar uma prova na sua saúde muito grande quando a sua filha nascer, Deus manda você se preparar, Deus manda você orar, porque você vai passar pelo vale da sombra da morte. Eu lembro como se fosse hoje minha tia, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito essa profecia de Satanás, não sei o que lá, quase que morreu. De quem era a profecia? Era de Deus, mas o Senhor estava falando para ela se preparar espiritualmente. Deus teve misericórdia, minha tia depois entendeu, reconheceu que aquela profecia era do Senhor. Graças a Deus, minha tia está bem, e minha prima hoje, né, está com 20 e poucos anos de idade lá, é uma bênção, para a glória de Cristo, mas eu lembro disso como se fosse hoje. As pessoas não querem esse tipo de profecia, elas não querem, mas a questão não é se a profecia, ela vai ser boa no momento ou vai ser ruim, a questão é você buscar para ver se ela vem da parte de Deus. E aí entra o joelho, aí entra a vida de oração, aí entra a intimidade com o Senhor, amém? Aí entra, amados irmãos, a vida de consagração que temos que ter, porque sabemos que tem uma mente anticristã que opera no meio das igrejas, sabemos que tem uma mente anticristã que opera no meio desse mundo gospel e terrível, enrolando um monte de pessoas. A única maneira de nós não nos envolvermos nessa mentirada é termos o conhecimento da Escritura somado, não só o conhecimento da Escritura, mas somado com uma vida, tá, de intimidade com Deus.
uma vida de intimidade com Deus. E o que está faltando para a igreja hoje é a vida de intimidade com Deus. E a mente anticristã, ela também está nessa finalidade, tirar a intimidade com Deus. Não se prega mais hoje vida de oração, não se prega mais hoje a meditação na palavra de Deus, não se prega mais hoje os cultos devocionais, não se prega mais hoje o jejum, não se prega mais hoje, amados irmãos, a consagração, não se prega mais. Não tem ninguém batendo na tecla da oração, não tem ninguém batendo na tecla da palavra de Deus. Quando eu falo ninguém, não estou dizendo que somos absolutos, que somos os únicos, mas eu estou falando é que cada 1000 igrejas você vê um pregando arrependimento, você vê um pregando a renúncia, você vê um pregando a porta estreita, você vê um pregando a vida de acordo com a palavra, não é isso? Você vê um que não está envolvido com esse sistema religioso corrompido que visa dinheiro, vivendo mentira. Você tem um grande aí pastor na mídia, tá certo? Que um determinado candidato, quando se candidatou, querido, cristão e política não andam junto. Pastor e política não andam juntos. E você pode admirar um candidato sendo um pastor, tudo bem, mas eu não posso, em cima do púlpito, fazer propaganda política para ninguém, muito menos na internet, em lugar nenhum. Eu posso conversar com você fora do púlpito, fora da igreja, e dividir com você a minha opinião política, mas num púlpito da igreja não. Então esse mesmo homem, ele sobe no púlpito da igreja, e ele desce a madeira em um determinado candidato. Quando o determinado candidato bate lá em cima na pesquisa Datafolha, o que acontece? Ele vai na casa desse candidato e agora está lá, de mão dada. Está lá não, porque é o nosso presidente, porque é a favor da família. Este homem, ele não está visando família, ele não está visando o Brasil, ele está visando o seu bolso, ele está visando o seu bem-estar, ele quer estar colado com aqueles que estão na cabeça. Essa é a visão anticristã. Ele nunca vai olhar para o povo, ele nunca vai olhar para a verdade, ele vai olhar para o seu próprio ventre. A palavra fala que esses cães são gulosos. Fala que eles militam em prol do seu próprio ventre. Isso não é homem de Deus. Isso não são pastores, amados irmãos. Isso são enganadores. Isso são falsos profetas. São oportunistas, e com o oportunismo deles alcançaram milhões. Não só alcançaram milhões em bens, mas estão levando milhões de pessoas ao inferno. Quem está compreendendo? Então essa mente anticristã, ela entrou dentro da igreja, tá? Trazendo isso como uma normalidade muito grande, onde temos muitos pastores conhecidos hoje, deputados federais. Nós temos muitos pastores conhecidos aí que competiram ao Senado, que são deputados estaduais, não é isso? Até pastor se candidatou à presidência da República. Querido, se você é pastor, você tem rebanho, você cuida de ovelha, você não tem que estar na política, você não tem que estar no Senado, mas aí, para o povo que se intitula cristão, se tornou normal vincular as duas coisas. Como se tornou normal também vincular a igreja com o mundo, vincular a igreja com festa junina, vincular a igreja com carnaval, não é isso? Daqui a pouco vai chegar o Natal, vamos ter as cantadas de Natal dentro da igreja, nós vamos ter até pastor vestido de Papai Noel, como já tivemos pastor no púlpito vestido de Chapolin Colorado. Quem viu isso aí? Está ali, vestido de Chapolin Colorado, no púlpito da igreja. Vai começar agora, dia 30 de outubro, vem o Halloween, uma festa maligna, americana, não é isso? Que é a festa das bruxas, há demônios mesmo, não é isso? Então trouxeram para as igrejas evangélicas, através de uma igreja intitulada como Cara de Leão, foi trago o Aleluim. E até mesmo no Aleluim tem o quê? Tem aquela abóbora, né? Que eles pegam a abóbora, moranga ali, corta, né? O olho, corta a boca, dentro da igreja intitulada evangélica. Nós tivemos aí, né, o Cosme e Damião, teve muitas igrejas que deram doce, sim ou não? Tudo isso entra numa normalidade, isso tudo é normal. Não, isso é a mente anticristã dentro da igreja, fazendo com que você viva o paganismo, estando dentro da igreja.
Nós temos hoje blocos de carnaval, e não são poucas igrejas que aderiram, não. São muitas igrejas, sim ou não? Nós temos os blocos de carnaval. Nós temos grupo de pagode gospel. Nós temos grupo de funk gospel. Quem nunca ouviu falar aí do passinho? O passinho do abençoado, quem já ouviu falar aí? Tem ou não tem? Então a Bíblia fala: provai se os espíritos são de Deus. Achamos base bíblica para tal comportamento? Achamos base bíblica para misturar o santo com o profano? Não achamos. Mas aí tem muitos pastores que eles permitem isso dentro da igreja, mesmo não concordando. Quem sabia disso? Mesmo não concordando, ele permite. Você vê que incomoda, você vê no vídeo que ele fica até sem graça. O pessoal está ali, ele fica ali, tá, um risinho sem graça, uma coisa. Tu vê que ele não concorda, mas ele libera. Por quê? Porque ele está vendo que o resultado dentro da igreja está sendo positivo. Não positivo espiritualmente, mas positivo financeiramente. Está atraindo, está enchendo a igreja, tá? Está fazendo com que ele fique conhecido, está fazendo com que a sua igreja fique famosa. Então encheu a igreja, né? A igreja está sendo divulgada de forma positiva, para eles é o que vale. Então de início ele não vai aceitando, ele vai ficando meio sem graça, daqui a pouco ele está totalmente envolvido naquilo. E é essa mentalidade que tem destruído muitas pessoas. É essa mentalidade que fez muitas pessoas que começaram séria, começaram se dedicando à palavra de Deus, e hoje já não oram mais, hoje já não lê mais a palavra, hoje já não busca mais, e o inimigo continua investindo pesado em cima disso. Ele começou a investir pesado em cima disso, quando se tirou a Bíblia da escola bíblica dominical, e colocaram as revistas. Colocaram revista de CPAD, colocaram revista de Central Gospel, não é? Trazendo as aulas de escola bíblica dominical, que de Bíblia não tinha nada. Onde tirou a palavra de Deus e começou a grande comercialização de livros, livros e mais livros, livros e mais livros. Quem não se lembra do Bom Dia Espírito Santo? Quem não se lembra de Mary Bex, da Divina Revelação do Inferno? Depois da Divina Revelação do Céu, não é isso? Os livros de Kenneth Reagan, falando de unção do riso, e muitos outros livros, livro de Edir Macedo, que falava de guias caboclos e orixás, como você lidar com os demônios que manifestam, e muitos outros livros que a igreja foi comprando, né? Você pode ver, que não sei se está assim ainda, mas na minha época que eu vi esses programas, né? Toda semana que tinha o programa, apresentava-se um kit de livro novo. Ainda está assim? Ainda está? Está assim, não está? Sempre tinha livros novos, sim ou não? Eu já visitei pessoas, tá? Fala: não, pastor, olha quantos livros eu tenho, eu estudo bastante. E tem uma estante inteira de livros vendidos por esses homens, fazendo comércio com o nome do Senhor. Em uma dessas casas que eu visitei, que tinha livro de cima a baixo da estante, eu perguntei à pessoa se ela tinha lido aqueles livros. Qual foi a resposta? Que sim. E eu perguntei se essa pessoa já tinha lido a Bíblia. Ela falou que a Bíblia não, que a Bíblia ela achava muito difícil. Então a mentalidade daquela pessoa como cristão não estava focado na palavra de Deus, mas estava focado naqueles inúmeros livros, né, que ela leu, porque um pastor, abre aspas, de confiança, indicou, fecha aspas. Indicou, aquele pastor indicou, não é isso? Mas o que a palavra vai dizer? Quando nós lemos lá no capítulo 2 de João: filhinhos, já é a última hora, qual se tem manifestado o anticristo. E muitos se têm feito anticristos, no plural. Ele vai falar: saíram de nós, mas não eram de nós. O que eu entendo dessa passagem é que foram introduzidos em nosso meio, ganharam a nossa confiança. E uma vez que conquista a sua confiança, você não quer conferir mais nada. Quer ver, você começa a trabalhar com uma pessoa, você vê que essa pessoa é de confiança, você pede essa pessoa para comprar alguma coisa, a pessoa traz a nota fiscal, o que você fala? Quero ver nota fiscal nenhuma não, rapaz. Confio em você, tu pega o dinheiro. Não é exatamente assim? Não, esse pastor é homem de Deus, não, esse pastor está falando, esse pastor aí é tremendo, esse pastor, e a pessoa confia e compra.
Você que é mulher de Deus, você precisa desse livro. Você que é homem de Deus, você precisa dessa Bíblia. Não, porque agora saiu a Bíblia do homem. Não, agora sai a Bíblia do obreiro. E vai sair na Bíblia da mulher que ora. E vai sair até o Thales Roberto lançou uma Bíblia. E o povo vai engolindo. E conforme o povo vai engolindo, mais distante da verdade eles ficam. Mais distante do Espírito Santo elas ficam. Mais distante de Deus elas ficam, mais vazia elas ficam, mais perdida elas ficam, mais destruída elas ficam, mais distante da salvação elas ficam. E isso é sério, sim ou não? É sério. Mas por quê? Que é muito fácil das pessoas aceitarem o mundo dentro da igreja. Porque vai de acordo com aquilo que elas gostam. As pessoas não se desprenderam ainda do mundo. Ela não se desprendeu daqueles ritmos. Ela não se desprendeu daqueles programas. Ela não se desprendeu de amizades. Ela não se desprendeu de trejeitos. Ela não se desprendeu de forma de falar, de forma de vestir. Não se desprendeu totalmente. Então, quando existe a facilidade disso ser introduzido no meio delas, elas aceitam com muita facilidade. Muita facilidade. E se você vê uma igreja, por exemplo, que traz um determinado ritmo e bota todo mundo para dançar, aquelas pessoas que no passado faziam isso, são as primeiras que vêm na frente dançar. E elas fazem os mesmos passos que faziam quando estava no mundo. Nunca esqueceu aquilo. A palavra fala, se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Quer ver um exemplo? Eu já vi várias pessoas que foram libertas do cigarro. De maneira que só a fumaça do cigarro dá ânsia de vômito nessas pessoas. Só a fumaça do cigarro. A pessoa é engraçado, parece que eu nunca fumei, o cigarro me incomoda. Essa pessoa foi liberta, sim ou não? Sim, essa pessoa foi liberta. Uma pessoa que é liberta dos ritmos, uma pessoa que é liberta daquilo que ela fazia, amém, ela não sente mais falta. Não sente, ela está liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. Mas a pessoa que não está liberta, quando ela ouvir determinado ritmo, o ombrinho vai sacudir. Quando ela ouvir determinado ritmo, o pezinho vai bater. E quando o pastor falar que está liberado, até a mãozinha no joelho ela vai colocar dentro da igreja, como colocam. Porque na verdade nunca se libertou daquilo. Nunca houve uma libertação total. Nunca houve uma transformação total. Mas quando entra isso dentro das igrejas, a vida de oração acaba. A vida de palavra de Deus acaba. A vida de visita acaba. A vida de devocional acaba. Acaba. Hoje tem grupos de danças dentro da igreja. Aqueles mesmos grupos que se apresentavam, né? Quer ver uma coisa aqui? Vou deixar na minha época aí. Quem tem aí entre 33 e 38 anos? Você se lembra do New Kids on the Block? Lembra, né? Como é que a gente ficava na época que saiu esse troço? Todo mundo queria fazer o passo igual. Não é isso? Era o New Kids on the Block. Caramba, New Kids, aquela coisa toda. Aí depois teve os grupos brasileiros, né? Que imitaram, né? Imitaram isso, né? O Kleber era até fã de um Dominó, não era? Dominó, Menudo, né? Então o que acontece, amados irmãos? Todo mundo queria dançar. E você não via isso dentro de igreja. Não via dentro de igreja. E aí, de repente, junto com esses grupos, tá? Lançaram um grupo. Deixa eu ver se eu lembro o nome desse grupo. Eu não lembro o nome, mas eles eram de macacão todo colorido também. Eles dançavam, qual era o nome? Alguém lembra não? Era um grupo gospel, era evangélico. Eles cantavam música em ritmo de funk. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus. E eu lembro que eu era novo, e meu pai foi numa festa da Rádio El Shaddai, lá na Quinta da Boa Vista. Ele uniu o útil e agradável evangelista aqui na Boa Vista, e a atração era esse grupo. E esse grupo dançou
igualzinho dançava o New Kids on the Block, igualzinho dançava os Menudos, né? E num ritmo de funk, dançando. Aquilo ali começou dentro das igrejas, aquilo foi uma febre na época. E começaram dentro da igreja a colocar os grupos de dança. E hoje você tem as pessoas com grupo de dança, com 6 integrantes, 8 integrantes, tem até com 12, já vi até com 30, né? Que dão aqueles passos igualzinho, né? Aquelas cantores americanas, essas cantoras americanas que ela vem cantando, vem dançando, e todo mundo faz os passos atrás. O Michael Jackson da vida, quem se lembra aí? Né? Ele vinha dançando e todo mundo dançando atrás igual a ele. Não tem esses grupos dentro da igreja hoje? E eu não lembro o nome do grupo. Mas era um grupo que se intitulava evangélico, que botou macacões colorido, era o New Kids on the Block Gospel. Tá? Isso foi em 1990, eu tinha 10 anos. E ali já começou né? Algumas igrejas se escandalizaram, alguns pastores acharam aquilo ali horrível, mas hoje já faz parte de quase todas as igrejas, grupos que dançam, que se apresentam dentro da igreja evangélica. Existe um grupo de dança composto por 2 rapazes que coloca calça apertada, coloca sapato alto e dança igualzinho Beyoncé dentro de uma igreja evangélica. Quem viu esse vídeo? Você viu, não viu? A irmã viu, né? Tamar viu. Dançando igualzinho, homens, quer dizer, eram para ser homens, né? Dançando dentro de igreja evangélica. E tudo isso se tornou normal. E quando você prega, as pessoas falam, a gente não deve julgar. Eles estão fazendo em nome do Senhor. Eles estão fazendo em prol do Evangelho. O Evangelho não é negociável, irmãos. O santo e o profano, eles não se misturam. A Bíblia fala que não há comunhão da luz com as trevas, do santo com o profano. Ele fala que se quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Quando entra o profano, sai o santo. E o que você precisa para a cura, para a libertação, para a restauração, o que você precisa para a salvação eterna não é o profano, é o santo. Os cultos não podem ser para satisfazer a sua carne. Os cultos têm que ser para glorificar o nome do Senhor e para enriquecimento da nossa alma, da nossa vida espiritual com Deus. Para isso é necessário que preguemos somente a palavra, que vivemos somente a palavra e que ensinemos a palavra de Deus e tomamos ela como forma de vida, ainda que isso nos custe a vida. O que é a vida física comparado com a vida eterna? Por que, amados irmãos, que temos mortes tão terríveis na Bíblia e na história da igreja? Porque não negaram a sua fé. Não negaram. E o medo de confessar a Cristo fez com que muitos recuassem e se vendessem ao sistema religioso que hoje toma conta das igrejas. Só que quando sai o santo, irmãos, sai também a cura, sai a libertação, sai a restauração, sai a paz, sai a comunhão nos lares. Como é que estão as famílias, né, abre aspas, evangélicas, no mundo todo? A situação está difícil, está crítica, está um caos na vida de muitos, sim ou não? Por quê? Porque a ausência da paz. Quem é a paz? É Cristo. A ausência da comunhão. Quem é a comunhão? Quem nos traz comunhão? O Espírito. As pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, achando que se pode fazer da igreja o que elas querem. Não pode. E essa mente anticristã, ela só avança. Essa mente anticristã, ela só avança, ela avança. Eu fico bobo, como que eu conversei com homens que compreenderam essa palavra, entenderam essa palavra, e hoje quando eu olho para a vida deles, o mundo está dentro da igreja a qual eles pastoreiam. Se renderam também. Querido, se amanhã o Senhor te levantar um ministério, você ser um pastor, fique com 2 membros, fique com 5, fique com 1, mas não se venda ao sistema. Porque a tua salvação e a salvação dessas pessoas dependem disso. Dependem disso. E aqui ele está falando, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amados irmãos, entenda o que eu vou falar para vocês. Entenda bem. A Bíblia se tornou algo estranho dentro das igrejas.
Eu já fui afrontado já aí fora, né? Por crentes de outras igrejas, por viver a palavra, por pregar a palavra. A sua igreja é santarrona, a sua igreja é a certa, né? Lá são todo mundo maluco lá, todo negócio de vocês lá é Bíblia, né? É só Bíblia. Glória a Deus que é só Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor que é só Bíblia. Porque é ela que o Senhor manda examinar. Examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem não quer Cristo manifestando na sua vida, todos nós queremos. Ele fala que é através da verdade. Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. O que tem me impedido de conhecer o poder de Deus, segundo a Escritura, é não conhecer a própria Escritura. E pode observar que essas doutrinas traz para dentro da igreja bailes, traz para dentro da igreja acampa dentro, traz para dentro da igreja festas, e mais festas, e mais festas, trazem gincanas, mas o que? Trazem até as festas judaicas. Né? Sem conhecimento nenhum, traz primícia, festa de tabernáculo, vai trazendo todo tipo de doutrinas estranhas, todo tipo de mundanismo para dentro da igreja, e vem trazendo, aonde já nesses cultos, já não tem espaço para a palavra, já não tem espaço para a oração, já não tem espaço para o joelho no chão, já não tem espaço, amados irmãos, para aquilo que verdadeiramente vai levar a pessoa ao arrependimento. Essa igreja é legal, né? Muito divertida. Olha, eu dancei a beça. Olha, aquele culto foi muito bom, eu comi a beça. Olha, aquele culto foi muito bom, eu me diverti a beça. Aquele culto te levou ao arrependimento? Aquele culto denunciou os seus erros? Aquele culto denunciou as suas práticas pecaminosas? Aquele culto te levou a querer ser uma pessoa diferente? Aquele culto te levou a ter uma vida de oração? Aquele culto despertou interesse em você de examinar a Escritura, de conhecer a palavra? Não fez isso. Então este culto não foi uma bênção. Ele pode ter sido animado, como uma danceteria também animada. Ele pode ter sido divertido, como um parque de diversão é divertido. Agora, ungido, um culto poderoso, ele não foi. Ele não foi. A pregação do Evangelho, amados irmãos, ela tem que levar ao arrependimento de almas. A pregação do Evangelho, ela tem que levar a pessoa ao arrependimento. A pregação do Evangelho, ela tem que levar a pessoa a desejar ter uma vida nova. Ela tem que levar a pessoa a reprovar a vida que ela outrora tinha. Tem que levar essa pessoa a mudar de direção, a mudar os seus conceitos, a mudar os seus valores. Isso é Evangelho. Evangelho que fala que você pode praticar todo tipo de coisas abomináveis que tem no mundo, porque teu pecado Jesus já levou na cruz do Calvário. Jesus levou todo o teu pecado na cruz do Calvário. O que é que eu estou fazendo aqui pregando o Evangelho para você? O que é que a gente está fazendo evangelizando na rua se todo mundo já está salvo? Se todo mundo já está liberto? Jesus não morreu para salvar a humanidade, Ele morreu para abrir uma porta de salvação para a humanidade. A porta está aberta de salvação para a humanidade. Agora temos que ensinar o caminho para ela, o caminho através da Escritura. O caminho através do abandono do pecado, o arrependimento do pecado, através de uma vida de santificação. Glória a Deus que o Senhor abriu uma porta. Há uma porta aberta no Calvário. Essa porta está aberta lá. Ele fala que essa porta é estreita, que essa porta ela é apertada e que poucos encontrarão esse caminho. Fala que esse caminho, não é isso? Que esse reino, ele é tomado por esforço e entrarão neles aqueles que se esforçarem. Aí tem aqueles que me chamam de anticristo e falam, não, o pastor prega que a gente vai ser salvo por mérito próprio, não é pelo sangue da cruz, não é pela misericórdia de Cristo. Amados irmãos, claro que é pela misericórdia de Cristo, claro que é pelo sangue de Cristo, mas existe uma parte que o Senhor colocou na Escritura, que cabe a mim e cabe a você. Que parte é essa, pastor? Dá um pulinho em Hebreus, está escrito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a... Espera aí,
É pelo sangue de Cristo derramado? É pelo sacrifício da cruz ou pela santificação? É pelos dois. Você tem que crer no sangue de Cristo. Você tem que crer na mensagem da cruz. Crer a ponto de viver ela. Crer a ponto de tomar ela como forma de vida. Não vou fazer porque a palavra condena. Não vou concordar porque a palavra condena. Não vou compactuar porque a palavra condena. Não vou pisar neste lugar porque a palavra condena. E uma vez que eu coloco a palavra em prática, isso mesmo que eu coloco ela em prática, até você pode se ter assim, alguns podem te taxar de radical, mas o evangelho ele é radical. Eu não vou fazer porque a palavra de Deus condena. Isso consiste na sua santificação. A palavra de Deus diz assim: sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala mais: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Olha só. Sede meus imitadores, como eu sou de... Paulo não está mandando você imitar ele. Ele está mandando imitar quem ele imitou, Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a conduta de Paulo é a conduta cristã, sim ou não? Claro que é. Então há uma parte que cabe a mim, e há uma parte que cabe a você. Que parte é essa? Gálatas 5,16. Gálatas está escrito na graça, ou Gálatas está escrito na lei? Graça ou lei? Graça. Andai em? Vê se não é uma ordenança. Andai em? Quem está ordenando? O Senhor, através de quem? De Paulo. E não cumprireis a concupiscência da carne. O que você entende não cumprir a concupiscência da carne? Tem carne que em vez em quando quer dar uma adulterada? Tem. Tem carne que às vezes quer agarrar no colarinho de alguém e dar uns catiripapos? Tem. Tem carne que às vezes quer dar um grito? Tem. Tem carne que às vezes ela tem vontade, né, de largar tudo, jogar pó? Tem. Mas ele fala: andar em, e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é a carne aqui que já quis pecar? Diga amém. Amém. Mas se pecar, a Bíblia fala que é o quê? Inferno. Aonde está escrito? Vamos continuar. Andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne luta contra o, e o espírito contra a. Esse se opõe para que não faça o que queres. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, olha, ira, peleja, dissensão, glutonaria, inveja, porfia, coisas semelhantes a esta, a qual antes já vos declarei, que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas como não vai herdar o reino do céu, se Cristo na cruz já nos salvou? Se Cristo na cruz já levou os nossos pecados? Esse texto está errado, tem que ser rasgado da Bíblia e jogado fora, não é? Não, querido. É que uma vez que Cristo nos liberta, uma vez que Ele nos lava, uma vez que Ele nos purifica, Ele ordena eu e você não viver mais nas mesmas práticas. Vai, não peques mais. E Ele fala que quem comete estas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí, como eu disse aqui, quando a minha viagem em Brasília, que eu voltei de lá estarrecido, que um pastor de lá, devido a uma festa que teria na cidade, de um cantor famoso que teria na cidade, ele reuniu os jovens e falou: eu não quero que os jovens engravidam ninguém, e que ninguém pegue uma doença na festa que vai ter na cidade. Então, automaticamente, ao falar isso, ele liberou os seus jovens para ver o cantor secular. Sim ou não? Eu não quero que vocês engravidem, nem que peguem uma doença. E o que ele fez para prevenir os jovens? Distribuiu camisinha dentro da igreja evangélica. Uma igreja batista, Lagoinha, em Brasília. O pastor distribuiu camisinha dentro da igreja para os jovens não pegar doença e nem engravidar ninguém. E que mentalidade é essa? Essa mentalidade de que o seu pecado já foi pago, de que o diabo já foi vencido,
de que você não perde a sua salvação. Então, se eu não perco a minha salvação, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso xingar, eu posso me tatuar, eu posso me envolver no mundo, eu posso me envolver em toda a podridão que tiver que se envolver, porque eu não perco a minha salvação. Essa praga de não perder a salvação invadiu as igrejas hoje, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu isso aí, diga amém. Se eu não perco a minha salvação, por que a palavra fala que aquele que for fiel até o final receberá a coroa da vida? Se a salvação não perde, por que a palavra fala que eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda? Se não perde a salvação, por que Paulo alerta em Gálatas 5,16 que quem comete essas coisas não vai herdar o reino? Por que em Coríntios 6 fala, não sabeis que os impuros, os devassos, os homicidas, os afeminados, os roubadores, o ladrão não herdarão o reino dos céus? Agora vamos olhar uma coisa aqui. Quando Paulo escreve para a Galácia, ele está escrevendo para o povo da Galácia ou para a igreja da Galácia? Para o povo ou para a igreja? Para a igreja. Quem é que estava nas práticas abomináveis? A igreja. Paulo está repreendendo quem? A igreja. Se Paulo está repreendendo a igreja a largar tais práticas, dizendo que aquelas práticas levariam para o inferno, então Paulo não é homem de Deus e errou. Se aquela igreja já estava salva, não tinha com que Paulo se preocupar com isso. Quando Paulo escreve, a primeira de Coríntios, a segunda de Coríntios, ele escreve ao povo da cidade de Corinto, ou escreve à igreja de Corinto? A igreja de Corinto. E Paulo está falando para a igreja de Corinto, isso, que os devassos, os roubadores, isso, os afeminados, eles não vão herdar o reino dos céus. E Paulo prega severamente. Paulo chega a dizer, falando assim, olha, nossos pais, comeram maná no deserto, comeram da comida espiritual, da bebida espiritual que brotava da rocha, e a pedra era Cristo, e nem por isso nossos pais entraram na promessa. Então Paulo fala que lá na época, no deserto, cometeram o erro e não entraram na promessa, e que se o povo de Corinto continuasse nas mesmas práticas, não entraria também na promessa, não herdaria a salvação eterna. Então Paulo está alertando aquele povo acerca da sua salvação, acerca de ter uma vida em santificação, sim ou não? Quando nós lemos o livro de Tiago, Tiago está confrontando a língua. Tiago fala que a língua é uma peçonha mortal. Tiago fala que uma pessoa, uma mesma boca não pode produzir bênção e maldição, que uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Dando continuidade no capítulo 4, ele fala que se uma pessoa quiser ser amigo do mundo, ela vai ser inimigo de quem? Ela vai se constituir inimigo de quem? De Deus. Está escrito que eu não posso ser amigo do mundo, sim ou não? Está escrito. Mesmo Coríntios está dizendo que comunhão há da luz com as trevas, do santo com o profano, com Deus e Belial. Não entrei no julgo desigual com os infiéis. Está escrito, sim ou não? E que história é essa que pode tudo? Que história é essa que não perde a salvação? Quem conhece o contexto de Romanos 11, diga amém. Você sabe que Romanos 11, o contexto não começa ali. O contexto vai começar lá em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a. Você quer ver uma coisa interessante? Abre a sua Bíblia em Romanos 8. Abre todo mundo a Bíblia, olha só. O que eles estão fazendo? Quem abriu aí, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Queria que todos abrissem. Está aqui. Amém? Lê comigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantas Bíblias não tem essa parte aí, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? Tem alguma Bíblia aqui que não tem? Lá, A sua não tem essa parte. Tem mais alguma? A sua não tem. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão tirando isso.
Aqui tem pouca gente que tem, porque o pessoal que pergunta, que Bíblia que eu compro, pastor tal, qual é a versão certa? Essa aqui tem, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas do nosso querido irmão ali não tem, da irmã lá em cima não tem, e muitos irmãos que vão nos assistir vai procurar na Bíblia deles e não tem, mas no original tem, que não anda nenhuma condenação, está vendo aqui? Aí você tira essa parte da Bíblia, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, você tira da Bíblia. Aí o pessoal lê lá, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tu está me condenando, rapaz, tu está condenando a minha prática. Olha aqui, está escrito que não há condenação, eu estou em Cristo Jesus, então não tem nada que me condene, mas porque tirou. O original está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo mas segundo o Espírito. Então significa que se você confessa a Cristo, amém? Mas você anda na carne, ele está dizendo que você está sob condenação, sim ou não? Quando ele fala nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, vem a condição, que não anda segundo a carne. Não há condenação para você. Se você não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode andar de acordo com a carne. Ah, eu xingo, eu falo, eu esperneio mesmo, porque pisaram no meu calo, e o crente não é bobo. Como o Senhor, eu sou carne também, sabendo que você é carne, ele fala, andar em Espírito. Sabendo que você é carne, Tiago 1,19 fala, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Irou, não tem justiça de Deus. Resolve você, tu não gritou, tu não esperneou, tu não foi para a força do braço, resolve você então, você não precisa de mim. E você vai ver onde vai dar. Então a Bíblia ensina como andar, ela ensina como agir, sim ou não? E o que vai fazer com que eu e você sejamos salvos é viver de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Então o contexto de Romanos 11 começa em Romanos 8. E ele vai embora, Romanos 8, Romanos 9. Em Romanos 9, totalmente fora do contexto que as pessoas vê a doutrina da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre, mas ela não pegou o contexto está em Romanos 8, que vai pular para Romanos 10, para Romanos 11, vai chegar em Romanos 12, para você entender Romanos 9. Romanos 9 engloba as duas casas, Efraim e Judá. Amém? Envolve a semente de Abraão. Você tem que entender tudo isso. Quando você chegar em Romanos 9, sem o contexto, a pessoa fala que tem os filhos das trevas e tem os filhos da luz. Ou seja, qual é a mentalidade, tá, de uma interpretação errônea da palavra? Aonde está a mente do anticristo dentro das igrejas? Exatamente numa distorção de um texto desse, que vai dizer, sabe o quê? Que você se casa, a sua esposa engravida, e você fica todo bobo com seu filhinho que está sendo gerado. Aí o Senhor olha lá de cima e fala, não fui com a cara dessa criança. Essa criança aí vai ser filha das trevas. Essa aí vai ser. Então não adianta, vai ser filha das trevas. Ele é Deus? Ele é Senhor? Tem livre-arbítrio essa criança? Não, vai crescer, vai virar um jovem e depois vai ser um filho das trevas, não vai ser salvo. Não, esse aqui eu fui com a cara desse aqui. Esse aqui vai ser filho da luz. Você acha mesmo que Deus tem esse caráter? Você acha mesmo que Deus tem esse comportamento? É óbvio que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, mas Ele sabe pela sua presciência. Ele é um Deus onisciente, sim ou não? Ele sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos, sim ou não? Você pega as escrituras, tem coisas profetizadas há 3000 anos atrás, que está acontecendo agora. Por quê? Pela sua presciência. Então Deus sabe quem vai ser salvo, não porque Ele determinou que o irmão vai para o inferno e o outro irmão vai para o céu. Não, mas porque Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o coração que vai se render, o coração que não vai se render. Ele sabe o coração que vai ceder ao mundo e que não vai ceder ao mundo. Pela sua presciência, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E outra coisa, querido, não precisa muito estudo. Uma pesquisazinha rápida, tá certo? Você consegue descobrir que tudo que é pré é o que vem antes.
Amém? A pessoa engravidou, ela vai fazer o pré-natal. O que é pré-natal? O pré-nascimento. Ela vai se preparar para o nascimento. Você compra um alimento pré-cozido. Você tem que chegar em casa e terminar de cozinhar. É ou não é? Quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele fez o que com a humanidade? Ele predestinou a humanidade à salvação. É um pré. A humanidade foi salva? Não. Mas é algo que vem pré. Não tinha uma porta aberta, agora tem. E ele deu um predestino para essa humanidade. Uma vez que a humanidade aceita a sua palavra e a humanidade anda segundo a sua regra, o que a humanidade fez? Ela está se destinando àquela porta. Cristo vem e fala, ó, você tem que entrar naquela porta. Quantos pais predestinaram seus filhos a ser bons alunos, a se formarem, a ser doutores, a se casarem? E quantos filhos no meio do caminho se desviaram não querendo aquele destino e hoje muitos já morreram? São poucos ou muitos? Mas foi o predestino que o pai estabeleceu para eles? Não foi. Amém? Não foi. Então, o predestino da humanidade, dentro do projeto de Deus, é que elas sejam salvas. Cabe cada um se destinar a esse propósito, aceitando Jesus, aceitando a sua palavra e vivendo por ela. Então, isso é o predestino. Pré, aquilo que vem antes. Se Jesus tivesse destinado a humanidade, não precisaria eu estar pregando o evangelho. A humanidade estaria salva. Amém? Fica fácil compreender isso, sim ou não? Fica fácil. Agora, quando você chega em Romanos 11, ele vai falar de uma videira. A videira verdadeira. Vai falar de um povo que foi cortado do zambujeiro e foi enxertado na videira. Amém? Quem é esse povo? Os gentios que se converteram. E ele fala do natural da seiva. Quem são os naturais da seiva? Judeus. Amém? E ele vai falar da raiz da seiva. Quem é a raiz? Cristo. E ele vai dizer uma coisa muito interessante em Romanos 11. Vai dizer assim, olha, vocês que foram cortados do natural zambujeiro e enxertados na videira verdadeira, não se vangloriem nisso. Porque se vocês não permanecerem fiéis, de novo serão cortados. E eles, se não permanecerem na incredulidade, de novo serão enxertados. Então os judeus que não crerem em Cristo hoje estão cortados. Mas se não permanecer na incredulidade, de novo serão enxertados. E nós que fomos enxertados, se não permanecermos, é melhor do que falar e ler, não é? Vamos lá em Romanos 11. Já está em 8. Vamos ver se perde ou não perde. Amém? Vamos ver primeiro com quem ele está falando. Depois você lê o contexto todo. Mas para entender, você tem que começar lá em Romanos 8, vai até o 12. Mas vamos pegar aqui Romanos 11, 13. Vamos ver que coisa interessante. Essa mente, de uma vez salvo para sempre, ela é maligna. Ela não tem base bíblica. Se você não permanecer na vida de santificação, se você não permanecer de acordo com o que a palavra manda, você não herdará o reino dos céus. Romanos 11, 13, posso ler? Porque convosco falo... O que é um gentio? É aquele que é pagão e idólatra. No caso aqui, se converteu, deixou de ser gentio, mas Paulo está falando para aqueles que eram pagão e idólatra. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar emulações da minha carne e salvar alguns deles. Paulo fala que vai continuar no ministério, porque Paulo tem um desejo também, ele tem a vontade, não é isso? De trazer alguns dos seus, aqueles que são judeus. Agora vamos lá, 15. Porque se a sua sujeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão
senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Quem são os ramos? Somos nós. Amém? Quem é a massa? São os judeus. Então, se a raiz é santa, não só a massa, como os ramos também tem que ser. E que história é essa que não tem que viver santificação? Que pode viver como o mundo que está salvo? Vamos continuar. 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo os zambujeiros, fosse enxertado em lugar deles, feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. E não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, teme que não pouparão a ti também? Olha o 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás, mas antes ele falou que você foi o quê? Ligado. Tu foi ligado, mas se tu não permanecer de novo, tu será o quê? Cortado. Está escrito sim ou não? Agora cadê? Deixa eu ver aqui. Porque se tu foste... onde eu estou? Peraí. 23. E também eles, se não permaneceram... Vamos no 22 aqui. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles quem? Judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, ele está dizendo que quem está em Cristo, não permanecer, pode ser cortado, sim ou não? Que história é essa? Que uma vez salvo, salvo para sempre. É uma mente anticristã, maligna, sim ou não? Sim. Mas por que as pessoas aceitam essa mente anticristã, Veras? Porque é cômoda. Irmão, você está em pecado, mas eu não perco a minha salvação. Irmão, o que você faz não agrada a Deus, mas eu não perco a minha salvação. Jesus é misericordioso, na hora certa Ele vai me chamar de volta, na hora certa Ele vai me resgatar, porque ninguém perde a salvação, né? Ninguém perde, na hora certa Jesus me resgata. Então é cômodo. Eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso fornicar, eu posso desonrar, eu posso desobedecer, e na hora certa, Jesus me chama. E quando Ele me chama, eu volto e vou para a glória. Está certo isso, irmãos? Sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Então, amados irmãos, não há nada mais importante nas nossas vidas do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se fôssemos para viver a vida que nós vivíamos antigamente lá no mundo, não precisaríamos nós nos convertermos. Se fosse para viver aquela vida dentro da igreja, continuar com a mesma prática, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de vida, não precisávamos nos converter. Daquele jeito seríamos salvos. Eu venho para a igreja, continuo mentindo, venho para a igreja, continuo roubando, continuo adulterando, continuo fornicando, continuo xingando, continuo com o meu temperamento totalmente explosivo. Cadê a conversão? Cadê a transformação de caráter, de intelecto, de mente? Cadê a metanoia, a transformação da nossa mente? Cadê a purificação, a lavagem da mente pela palavra de Deus? Cadê um novo nascimento? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Cadê, irmãos? Cadê o viver pelo Espírito? Irmãos, é difícil lutar contra a carne. Não é fácil. E uma das maneiras de te ajudar a lutar contra a carne é ficar batendo nessa tecla. Essa tecla, ela tem que ser batida o tempo todo. O tempo todo. Quantos já estava com o pé no pecado já, pronto para poder pisar o outro pé,
quando foi confrontado com a mensagem, quando foi confrontado com a prática, recuou e voltou atrás. Quantas pessoas eu já atendi? Pastor, eu estava pronto para pecar, mas naquela mensagem. Pastor, eu estava pronto, mas naquela mensagem. Pastor, aquela mensagem. Pastor, aquela mensagem. É Deus. Tem que bater na tecla. Não peca. Não se mistura com o mundo. A candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, teu corpo terá luz. Mas se o teu olho não for bom, teu corpo será trevas. Confesso que para mim é mais fácil. Eu só tenho um. Não é mais fácil não, irmão. Eu enxergo. Eu sei a luta que você passa. Eu sei. Ah, mas é muito difícil vencer o mundo. É quase impossível. Você falou bem, quase. Se fosse impossível, Deus não falaria para você lutar. Deus não falaria para você vencer. Deus não falaria para você resistir. E na verdade, irmãos, vencer o mundo não é tão difícil assim como você está pensando. Não é. O que vai fazer você vencer o mundo, ou perder para o mundo, tá? É o domínio que você permite exercer na sua mente e no seu coração. Se você dedica mais o teu tempo para as coisas que não edificam, para as coisas que não santificam. Por exemplo, eu vejo filme o tempo todo, eu vejo novela o tempo todo, eu vejo programa o tempo todo, eu estou no Facebook o tempo todo, eu estou no WhatsApp o tempo todo, eu vivo passeando, eu vivo no shopping, eu só penso em dinheiro, eu só penso em trabalho, eu só penso em estudo. A sua mente, ela vai ser facilmente dominada para aquilo que é carnal, para aquilo que é passageiro. Mas se você não abre mão de orar, você não abre mão de ler a palavra, você não abre mão de buscar, você consegue administrar muito bem o seu tempo, de maneira que você não frauda o tempo de Deus. Tudo é um tempo e um propósito, tempo de falar, de calar, tempo de plantar, de colher, tempo da esposa, do filho, do trabalho, tempo de descansar, tempo do Senhor. Se você não frauda o tempo do Senhor, se o Salmo de número 1, ele é vivo dentro do seu coração, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. O grande problema é que poucas pessoas meditam por prazer. Muitas pessoas meditam por medo. Eu não quero perder a minha salvação, tem que ler a Bíblia. Outras meditam porque vai dar aula. Outras meditam porque vai pregar em tal lugar. Outras meditam porque quer mostrar conhecimento. Poucos são os que meditam por prazer, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. O meu prazer é tamanho, não é isso? Que me faz meditar quando? De dia e de noite. O que vai acontecer com esses? Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. O seu fruto dará na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará. O que tem o prazer na lei do Senhor. Para muitos é uma luta terrível orar. Para muitos é uma luta terrível ler a palavra. Para muitos é uma luta terrível estar na igreja. Querido, um servo do Senhor mesmo, servo do Senhor de verdade, quando ele ouve assim, ó, tem uma oração ali, está ao alcance dele, o que ele faz? O que ele faz? Ele vai lá. Olha, estão falando da palavra, estou ensinando a palavra, o que ele faz? Ele vai para lá. Olha, tem um mutirão ali, tem uma evangelho, o que ele faz? Ele vai para lá, ele respira isso, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. O servo do Senhor, ele tem prazer na oração, ele tem prazer na leitura da palavra, ele está onde se fala de Cristo, ele está onde prega a palavra, ele está onde ora, ele está onde faz a obra. Agora, quando você foge disso, Deus não está na sua vida. Deus não está na sua vida. A inclinação para as coisas do mundo vai ser muito mais fácil para você do que a inclinação para as coisas espirituais. Colossenses 3 fala, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do... Então, amados irmãos, você tem que ter mais tempo com a Bíblia. Você tem que ter mais tempo com a oração. Você tem que ter mais tempo na igreja. Você tem que ter mais tempo com a evangelização. E aí, automaticamente, você vai se desprendendo das coisas carnais. Você vai se desprendendo do mundo. Você vai deixando de ser carnal e vai se tornando uma pessoa espiritual. Amém? Existe uma coisa chamada fruto do meio. Quem já ouviu, diga amém. Você está no meio de quem ora. Você está no meio de quem lê a palavra.
você está no meio de quem evangeliza, de que está contando os testemunhos, de que está falando da grandeza de Deus, tu vai se despertar para orar? Vai. Tu vai se despertar para ler a Bíblia? Vai. Tu vai se despertar para fazer a obra? Vai. Tu está no meio de piada, tu está no meio de chocarrice, tu está no meio de parvoice, tu está no meio de lascívia, de impureza, não é isso? Você vai se tornar o quê? Um impuro. Sim ou não? Então você tem que determinar o que você quer ser. Se você quer ser uma pessoa santa, começa a buscar aquilo que é santo. A oração, a palavra, a busca. Se é o Senhor, serviu. Se é Baal, serviu. O que não podemos é cochear entre dois pensamentos. Amém? E a mente do anticristo implantada dentro das igrejas com pensamentos, ensinamentos falsos, exatamente para você cochear entre dois pensamentos. Para você viver, não é isso? Em meio ao santo e ao profano, fazendo o que não agrada a Deus. E pior, achando que vai ser salvo. Cuidado com isso, porque no dia da vinda do Senhor será uma grande surpresa para todos. Eu prefiro lutar para viver uma vida de santificação. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Depois você vai ao banheiro, beba uma água e nós vamos começar o culto. Amém? Senhor, eu te dou graças por mais uma vez poder, Senhor Deus, estudar um pouco da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus amado, ela não venha voltar vazia, mas ela venha, meu Pai amado, produzir, Senhor Deus amado, ela venha, Senhor, cumprir o propósito a qual ela foi enviada. Que ela possa, meu Pai, verdadeiramente trazer um despertamento neste momento. Que a Tua igreja compreenda, meu Pai, que temos que orar mais, temos que nos santificar mais, temos que nos dedicar mais à oração e à prática da Tua palavra, temos que nos dedicar mais à evangelização, a pregar o reino nesta terra, Senhor, a se inclinar para aquilo que é espiritual, para as coisas que vêm do alto. Pai amado, pedimos, ó Pai, que o Senhor ainda permaneça conosco, Senhor, no culto, meu Pai amado, que daqui a pouco iremos prestar a Ti. Pai amado, todas as pessoas que já estão a caminho da Tua casa, de ônibus, de carro, de moto, Pai querido, a pé, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarda, todos os irmãos que nesse momento já estão se preparando para se conectar na internet, aqueles que infelizmente não têm uma igreja para congregar, Senhor, mas que têm congregado mesmo à distância conosco, glorificando o Teu nome, que o Senhor abençoe, Senhor, tomando a transmissão em Tuas mãos, para que tudo corra maravilhosamente bem. Nós oramos e pedimos, repreenda toda ação maligna do nosso meio, seja com os irmãos que estarão nos portão, dos que estão no portão, as professoras, o instrumentista, meu Pai, aquele que vai trazer a mensagem, que em tudo nesta noite o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus, amém, graças a Deus.